E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago. Esse aqui é o nosso primeiro Papo Seguro. A ideia aqui é a gente ter um espaço realmente seguro para a gente falar sobre segurança pública e sobre temas relacionados. Vou estar aqui sempre comigo aqui, Coronel Marco, que é meu pai, então é um papo em família, e alguns amigos e especialistas que a gente vai trazendo para conversar sobre esses temas. Tá? Hoje a gente vai começar o papo aqui com o Luiz Henrique, aqui, que é um velho amigo e conhecido aqui da gente, coronel aposentado da Brigada, assim, e com uma excelente experiência, uma longa experiência em segurança pública. E a ideia hoje é a gente bater um papo aqui, principalmente aqui sobre as questões sobre armamento, sobre vamos dizer assim, a efetividade, a existência do armamento na sociedade e as consequências que isso tem, assim. E aí trouxemos aqui o Luiz Henrique aqui, que vai poder nos ajudar bastante, assim. Luiz Henrique, se puder, só primeiro aqui nos contar um pouquinho de ti, aqui da tua experiência, e aí a gente começa o papo já por aí. E primeiro, obrigado aqui, cara. Obrigado por estar aqui com a gente, aqui, por fazer parte dessa nossa primeira conversa aqui. Eu que agradeço, né? Resgatar mais uma oportunidade de reflexão junto com o Coronel Marco, com quem já trabalhamos em mais de uma oportunidade. Nossa formação é de oficial da Polícia Militar, temos pós-graduação em psicopedagogia e nos dedicamos muito, mais de 20 anos, à instrução com armas, em diversos aspectos, diversas oportunidades, especialmente no que diz respeito à decisão de atirar. Então, hoje um tema muito pujante, né? Muito presente, e espero estar trazendo alguma contribuição para a reflexão em relação a aspectos de vivência, de oportunidade de acesso a direitos e questões técnicas e repercussões dessa questão da arma presente na nossa vida hoje. Tiago, antes nós seguimos, só gostaria de colocar que o Luiz Henrique ele não trouxe, mas o Luiz Henrique, além de ser um especialista, ele foi um difusor de doutrina das polícias militares sobre as possibilidades, a questão do armamento, a questão da utilização, da moderação, da utilização do poder que o Estado tem através das polícias militares e através do policial militar em agir. Então, boa parte das nossas polícias militares se deve também a um grupo de oficiais da Brigada Militar, e entre eles o Coronel Luiz Henrique foi um dos representantes da Brigada a levar a doutrina para todo o nosso país. Então é especialista, realmente é especialista. E vocês falam sobre essa questão assim do poder, assim, e até, vamos dizer assim, de certa forma, do monopólio da força, né, do uso do armamento. E aí eu estava ouvindo aqui vocês conversarem antes aqui sobre a questão da decisão do tiro, né, assim, da decisão da utilização da arma, assim, e que é uma decisão complexa, difícil, e como é que se prepara alguém para tomar essa decisão? Como é que a gente entrega vamos dizer assim, esse poder de decisão a um indivíduo, né, sobre usar ou não o armamento? Um exemplo de resposta para essa tua pergunta: neste exato momento, a Brigada Militar, através da Academia de Polícia Militar, está desenvolvendo 2 cursos de formação de instrutores de tiro. Dentro desse curso, eu, apesar de estar na reserva, fui convidado para trabalhar a disciplina decisão de tiro, junto com o Tenente Coronel Reis, que também é especialista na área. Então nós vamos trabalhar com esses instrutores, primeiro revisando uma realidade histórica, né? Há 30 anos atrás, a previsão do treinamento de tiro era identificar um alvo, enquadrar e acertar o tiro. Depois, esse uso da arma, da perspectiva policial, passou a se relacionar com procedimento em abordagens, atendimento de ocorrência. Depois, as situações de confronto foram se complicando. 2 delinquentes melhor armados, surgiram equipamentos de proteção individual, armas não letais. Então, um leque de possibilidades de resposta e de decisão sobre o emprego da arma e da força que evoluiu significativamente. Do ponto de vista de cidadania, hoje muito presente se discute essa possibilidade de acesso à arma, de possibilidade de defesa com arma. Da mesma forma também se incrementam exigências para quem vai portar essa arma, possibilidades muito restritas e claras de posse, propriedade, posse, porte, requisitos de qualificação e possibilidades de acesso e aí defesa propriamente dita. Todo esse processo de qualificação já tem aqui algumas referências, mas hoje, para o cidadão, para adquirir uma arma, ele precisa estar vinculado a um clube de tiro, necessita fazer treinamentos, testes, qualificação, avaliação psicológica. Então, tudo isso são
preparações para que a pessoa possa portar essa arma e possa usá-la com coerência, com serenidade, com equilíbrio. Eu só aproveitando na tua pergunta, Tiago, quando tu diz assim, por que e como nós enquanto Estado, passamos esse poder, né, para que um policial possa tomar uma decisão de momento. E que não é aquele momento, por exemplo, que nós estamos aqui, né, atrás de uma mesa, tranquilos, como tu disseste, seguros, dentro de uma determinada situação. Na realidade, ele vai tomar e tem que tomar essa decisão, e que é um dever. Ele tem o dever, não é um direito, ele tem um dever, porque no momento que nós ingressamos dentro da estrutura de segurança pública, nós nos comprometemos a decidir e tomar determinadas situações, inclusive entregar a vida para repelir injusta agressão para um de nós ou para terceiros. E isso não é puramente um ato formal, um contrato. Isso é real. Nós temos muitos e muitos policiais militares que tombaram, né, no cumprimento do seu dever, muitas vezes por não ter tomado a decisão adequada no momento devido de repelir essa injusta agressão. Então, essa situação ela é necessária, importante, por isso o tema é importante, nós estamos aqui refletindo, porque nós vemos isso no cotidiano. Então, ao policial, ele precisa ter a consciência, precisa estar qualificado, e como disse o coronel Luiz Henrique, isso é uma preocupação das polícias militares, a Brigada Militar tem feito isso constantemente. Nós tivemos agora, por exemplo, nessa semana, houve um treinamento, uma simulação em Passo Fundo, sobre um dos fatos que agora está tipificado, inclusive, em lei, que é o domínio de cidades, né, onde houve lá em Passo Fundo um treinamento sobre como a Polícia Militar e os órgãos de segurança do município e a sociedade também deve estar preparada para esse tipo de atividade. Quando os criminosos tomam uma cidade como refém. Tomam a cidade como refém e a partir daí executam todas as suas atividades. Então o policial, ele tem que ter a consciência que é um dever dele utilizar os seus instrumentos para poder repelir injustas agressões contra si ou contra terceiro. Para isso ele deve estar qualificado, a estrutura da instituição deve estar preparada e ele, a partir daí, nós vamos depois debater durante esse nosso papo, ele vai ter algumas repercussões, porque na realidade essa decisão ela vai gerar determinadas situações decorrentes disso. Essa perspectiva do dever, né, de agir é interessante. Ela vem dos direitos humanos. O direito internacional, o direito humanitário internacional, que se traduz depois em direitos humanos e nos tratados, ele se reproduz em Código de Conduta dos Agentes Encarregados pela Aplicação da Lei, onde no artigo 1º do Código de Conduta dos Agentes Encarregados pela Aplicação da Lei, consta o dever do agente encarregado pela aplicação da lei intervir na garantia de direitos. Não é uma opção, é um dever. Não é uma opção, é um dever. E aí depois desdobra isso nos deveres institucionais, que a instituição tem dever de treinamento, de qualificação, de armar e equipar esse policial. E isso também evoluiu de novo, a gente já referiu, não só com recursos letais, como com recursos menos letais também. Então aí tem um aspecto de mudança, né, de diferença entre a atuação do policial, do agente encarregado pela aplicação da lei, e aí vai policial militar, policial civil, agente penal, muitos peritos em diversas situações, inclusive o agente privado, né, de segurança, são responsáveis pela aplicação da lei. E eles, muitas vezes, enfrentam essa situação de decisão. Tem todo esse contexto de dever, sim, e todo um contexto de limitações e de consequências, responsabilidades, né? Então, quando se trata dos limites e possibilidades, é muito tranquilo se falar legítima defesa. 99% das situações de aplicação da arma, de execução do tiro, vai ser em legítima defesa própria, terceiro, um processo moderado, processo de iminente ou presente, atual de agressão. Mas esse é um raciocínio teórico. O policial e o cidadão hoje treinam para lidar com isso de fato. Em microsegundos, numa situação de estresse. De segundos. Então, o critério, eu vou morrer, vai me matar, vai matar alguém, vai matar o outro. Essa simplificação de raciocínio é mais clara, mas só é possível a partir de treinamento, de simulação, de muito exercício, para
traduzir uma abordagem teórica num processo de decisão para que tu tenha treinado tanto aquilo que tu consiga fazer a decisão. E essa decisão não é só a decisão de atirar. Na maior parte do tempo que tu tá escolhi portar arma ou ter arma em casa, a maior parte do tempo essa decisão de não vou atirar, não estou mexendo, não vou manusear essa arma, vou criar condições de segurança para que ela não se transforme num objeto de acidente, vou portar essa arma, vou usar inclusive numa abordagem, vou interpelar alguém no espaço da minha casa, da minha residência, do pátio, da propriedade rural. Sim, já começa na decisão de eu vou pegar a arma. Quando eu vou pegar, diante da ameaça, sem dúvida, mas a gente esquece que a maior parte do treinamento, ele de fato, ele conduz à escolha de não atirar. Eu vou portar arma, vou interagir, vou abordar, uma série de procedimentos de segurança no manejo, garantir que essa arma esteja em condições de uso, que ela seja efetiva quando eu precisar, porque eu preciso, diante de alguém que está usando uma faca, vai agredir alguém de forma letal com uma faca, eu tenho que interromper isso com efetividade. Tem que derrubar, tem que parar essa pessoa com efetividade. Se eu não for efetivo no manejo, no domínio dessa arma, perdi a minha oportunidade e deixei de defender alguém ou de me defender. E provavelmente se colocou em risco ainda. E ainda posso estar me colocando em risco ou gerando um risco que não existia. Então, esse processo de decisão é curioso. A menor decisão que tu faça... vamos fazer o seguinte, então faz de conta que tu tá segurando uma arma e eu vou me mexer aqui. Quando tu entender que essa minha simulação é realmente de sacar uma arma e te agredir, tu executa o tiro. Porque na verdade, desde o momento que nós combinarmos isso, até que eu faça esse movimento, tu estás decidindo, não atiro, não tem porquê. E de novo a questão de ponto de vista. É interessante, nós normalmente temos a concepção, a sociedade tem a concepção, e muitas vezes até gerada essa concepção, de que o policial, ele comete, ou ele atua, ou ele age de maneira irregular. De que está buscando utilizar, por exemplo, na questão do armamento, de forma inadequada. Que ele usa a arma para cometer, vamos dizer assim, um delito, e não para a sua defesa e defesa da sociedade. Primeiro ponto. Segundo ponto, 1%, 0%, ou 0, alguma coisa, é irregular, é um ato indevido, é por falta de qualidade, por imperícia, negligência e imprudência que ele vai cometer um erro. E quando comete esse tipo de ação equivocada, nós temos os processos corretivos. As estruturas policiais, elas têm uma estrutura também de correção adequada para avaliar se aquele comportamento foi ou não delituoso ou irregular. Ou seja, o ponto de vista, de novo, está deturpado, porque na realidade a ação policial, em geral, ela é uma ação adequada. E é o ato de ofício do poder do Estado. É que isso acaba não virando notícia. Quando o sol nasce ou o sol se põe, isso não vai pro Jornal Nacional, né? Mas se o sol não aparecer amanhã, isso obviamente se torna notícia. Então o dia a dia comum, que é o uso regular, ele acaba passando despercebido. Só que essa mensagem, Tiago, é que depois até nós temos um tópico específico sobre ela. Essa mensagem é que muitas vezes pode gerar determinados procedimentos inseguros do próprio policial. Pode gerar determinados momentos uma dúvida da própria sociedade quando vai ser abordada por um policial e gerar com isso também situações de risco. Essa mensagem é que depois vai gerar, quando nós vamos falar em balança do crime, quando nós vamos tratar sobre impunidade, que vai gerar a possibilidade das pessoas dizerem assim, eu posso afrontar um policial, eu posso afrontar o policial não, eu posso afrontar o Estado. Porque o policial, ele está ali cumprindo um dever em nome do Estado e em nome da sociedade. Então essa mensagem é muito perversa. Nós precisamos também ter uma avaliação sobre esse ponto de vista. E quando a gente fala em arma, às vezes a voz ela é muito mais letal do que a própria arma. A gente teve um caso, digamos assim, até folclórico aqui no estado, que foi durante um período que se tinha uma determinação de antes de sacar a arma eu precisava informar, eu sou um policial, eu estou armado, eu irei atirar. E aí se discutia muito sobre isso, assim, sobre o quanto esse impacto, vamos dizer assim, de procedimento poderia impactar tanto na vida do policial quanto na vida que ele precisa defender. Né? Com origem em direitos humanos, né, se estabeleceram protocolos para polícia no planeta inteiro. Essa imposição normativa,
ela no final ela dizia, sempre que possível, desde que não gere risco para os abordados ou para o agente policial, porque às vezes tu precisa de máxima surpresa. Mesmo assim se padronizou, sempre que se fizer um procedimento, no último segundo se anuncia, é polícia, tu te identificou, qualquer instituição pode usar essa expressão, é polícia, instituição de segurança, né, facilita o processo de abordagem, e também a primeira determinação, parado. Se a pessoa cumprir e tá tudo em ordem, se cumpriu todo, com 2 palavrinhas, se cumpre um protocolo. Assim como o desafio de vir hoje com uma pauta anunciada, né, de determinados temas que a gente, como sempre fez, cumpriu o tema de casa e procurou se atualizar. Também pelo convite de retornar aos bancos acadêmicos lá como instrutor. Nós participamos a semana passada da Shot Fair em Joinville, onde vimos lá inúmeras empresas fabricantes apresentando as suas armas e, para nossa surpresa, inúmeras escolas e clubes de tiro, não só apresentando o seu currículo, sua possibilidade de qualificação para as pessoas, cursos, como alguns, inclusive, oferecendo a possibilidade de ampliação de franquias. Clubes de tiro que podem ser padronizados e têm orientação e padrão a ser implementado, com vistas à qualificação do cidadão para propriedade, posse e porte de arma. Também fizemos no sábado passado, nesse esforço de atualização, um curso de decisão de tiro e prevenção de situações, inclusive alguma coisa relacionada a sequestro, em que nós, na minha experiência, né, nós sempre abordamos essas perspectivas de situação do ponto de vista policial, com o dever, com aquela expectativa de conseguir resolver, enfrentar e ter todas as condições a nosso favor para esse enfrentamento. Pois fizemos um curso com foco para o cidadão comum. E aí, então, para pessoas que já tinham feito cursos, que já portam arma, que já têm propriedade de armas em casa, o curso enfatizou para nossa atualização, né, a necessidade da prevenção. Então, se eu percebi um movimento estranho, se eu percebi uma pessoa próximo do meu veículo, se eu percebi uma pessoa rondando a minha casa, se eu percebi um veículo ou uma moto me acompanhando, vou dobrar 2, 3 vezes no mesmo sentido. Pô, se dobrar 3 vezes no mesmo sentido, ele tá fazendo a volta na quadra, tá me perseguindo. É muita coincidência, né? Também se perdeu, também vai fazer a volta na quadra. Então, uma série de questões que dizem respeito à prevenção. O cidadão não tem o dever de interagir, não tem o dever de atuar diferente do policial. Público, né? E para também não ficar na omissão, isso até cabe para o policial, optou, estou desarmado, saí com a família, estou desarmado, é menos comum, mas é possível, de não se expor, de não enfrentar uma situação em desvantagem, não gerar risco desnecessário, às vezes até para alguém da família que está junto. Não esquecer sempre, no primeiro momento, liga para o 190, qualquer pessoa, em qualquer momento. Antes de ligar o celular para filmar, liga para o 190, para que haja intervenção institucional, para que haja essa perspectiva de garantia, de proteção a direitos. Então eu não vou ter necessidade ou a precipitação de intervir e tentar resolver a situação com a minha arma. Eu vou ter uma resposta institucional. Vou procurar, antes de enfrentar, prevenir, e em sendo com terceiro ou com outra situação, ou mesmo que dobrei, como eu disse, a quadra, fiz a volta na quadra, o veículo percebeu, qual é a primeira atitude? 190, ó, acho que estou sendo perseguido. O veículo fez a volta na quadra aqui e não desgruda do meu itinerário, Então, uma série de procedimentos e treinamentos, discussões acompanham essa questão da opção de propriedade, posse e porte da arma. E dentro da tua pergunta também sobre os protocolos que o Luiz Henrique colocou, eles são, na realidade, uma segurança para o policial. Ou seja, que ele está cumprindo determinadas regras, determinadas normas. E o policial tem que ter a tranquilidade, por isso que nós falamos em segurança dele em agir, porque quando ele vai atuar num determinado local, principalmente em locais de alta
aspas, por favor, de alta insegurança, onde ele vai ter que, já tem de antemão essa concepção de que poderá ocorrer um conflito e um enfrentamento, ele precisa estar tranquilo de que há um Código Penal militar, um Código Penal que estabeleça, por exemplo, como disse o Luiz Henrique anteriormente, o coronel Luiz Henrique, as excludentes de criminalidade, em que ele vai atuar dentro de determinada regra, que ele está seguindo um protocolo, que esse protocolo tem que estar de acordo com a realidade do mundo. Ou seja, nós não podemos incorporar muitas vezes, e isso infelizmente acontece, que nós incorporamos determinadas legislações que não são adequadas para a nossa realidade. Então nós precisamos ter o cuidado também de trazermos normas que sejam adequadas. E normas que sejam normas para serem cumpridas. Porque também não adianta nós estabelecermos uma normativa que depois ela deixará de ser cumprida. Que na realidade ela não é prática. Ela não é prática, porque foi muitas vezes tomada, Tiago, Coronel Luiz Henrique, por pessoas que estão na mesa, fora de uma situação e desconectados com a realidade. Eles não conhecem a realidade da ação policial, eles não conhecem a realidade da criminalidade, da violência, eles não conseguem visualizar isso fora da sua realidade, muitas vezes teórica, acadêmica e desfocada da realidade. Eu lembro uma situação, logo que eu fui morar no Rio de Janeiro, e eu fiquei bastante, vamos dizer assim, chocado assim, com a ostensividade que os PMs lá utilizavam fuzis assim, na rua, que é muito diferente da realidade que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E aí era bem na época que estava iniciando a lei seca, as paradas da lei seca, e eu me lembro que comentei isso contigo, e tu me disseste uma coisa assim, pô, tá chegando na lei seca, o que for, acende a luz do carro, baixa os vidros, coloca as mãos onde os policiais conseguem ver, porque aquele PM, com certeza, ele tá mais assustado do que tu. Então, ele tá numa situação de risco, ele tá na rua, com carros que estão passando de noite, com vidro escurecido, então ele está numa situação de alto estresse. Faça o possível para reduzir o estresse. E isso me deu muito dessa visão que tu está dizendo, assim, quem faz a legislação, quem está avaliando de fora, não tem a noção de como é aquela realidade do policial, do PM, do policial civil, do agente penitenciário, assim, de como é viver aquele momento, aquela situação. Mas só aproveitando do Henrique tocar no tema, antes da surpresa com o policial usar o fuzil, a surpresa tem que ser ver o cidadão. Sim. Um cidadão está usando o fuzil, está usando uma submetralhadora. É uma resposta. Está enfrentando, por exemplo, como nós vimos há semanas atrás, de um helicóptero policial sobre uma artilharia antiaérea. E nós não estávamos no Iraque, nós não estávamos na Ucrânia, nós estávamos no Rio de Janeiro. Então, a surpresa, claro que naquele momento, isso, vamos dizer assim, vamos contextualizar, isso faz mais de 15 anos, ou seja, quase 20 anos atrás, era, claro, uma surpresa. Tu sai do Rio Grande do Sul, que nós tínhamos uma outra realidade, de Porto Alegre, e tu chega no Rio de Janeiro com uma outra, onde... Armamento de guerra. Naquele período, tu te recorda que um helicóptero, né, foi atingido e caiu próximo onde tu trabalhava. Então, só que a surpresa nossa enquanto sociedade é quando nós vemos esta realidade. E esse armamento que eles não estão sob a guarida dessa legislação que nós estamos tratando aqui, que o Luiz Henrique trouxe oportunamente. Porque ali, como dizia um professor que eu tinha de direito penal, ele dizia assim, a lei ela é feita para quem cumpre a lei. Nós cumprimos a lei é feita para nós. Quem não cumpre a lei são os fora da lei. Os fora da lei é período lá do faroeste. E a nossa sociedade já evoluiu. Nós precisamos compreender essa nova sociedade que é a nossa sociedade hoje, né? Mas aí como é que tu prepara o PM para essa situação de estresse, assim, para a decisão do tiro nessa situação? Hoje o caminho mais produtivo é o trabalho de simulação. Desde o primeiro contato com a arma, de domínio de fundamentos lá, empunhadura, como é que segura a arma, qual é a posição mais genérica, básica, para enfrentar a situação de risco, que tem referências bem pontuais de como segurar essa arma e qualquer modelo de arma, revólver, pistola, espingarda, carabina, fuzil. Nós já fazemos uma primeira simulação, que é exatamente, ele dominou só 2 fundamentos e já se faz uma primeira simulação, se cria as condições de segurança necessárias para executar esse exercício, se desativando todas as armas, se garantindo que não tem munição nenhuma ali. E aí o instrutor, de preferência inclusive mudando de roupa para não ficar uniformizado, simula. Vou tocar a arma na cintura, visível a arma ali.
mas enquanto essa arma está só presente, não está sendo efetivamente usada como agressão, uma ação de letalidade, não tem por que atirar. Ele pode obedecer, larga. A decisão padrão é não atire. Não atire. Se faz essa simulação até o momento que esse instrutor simula o sacar a arma para atirar. Nesse momento se vê que o policial tem condições de decidir e, de novo, ele a maior parte do tempo na movimentação simulada dessa figuração feita pelo instrutor, ele não atira, ele decide não atirar. Se vê que ele, quando decide atirar, ele também fez uma decisão correta. Então essa decisão correta é tanto de não atirar quanto de atirar, são 3 oportunidades de exercício aí. Ele executa o tiro, porque ele simula o acionamento do gatilho, ele efetiva esse disparo, e quando se questiona, tá, tu teria acertado ou errado esse tiro, claro que tem uma margem de erro aí, né? Mas a grande probabilidade é com só esses 2 fundamentos de empunhadura e posicionamento, lá no início, ele já comece a se dar conta de que, olha, é possível decidir tanto atirar quanto não atirar, é possível efetivar essa decisão acionando a arma, levantando a arma na direção dessa agressão, desse agressor, e buscar a interrupção da agressão. E isso acontece em fração de segundo. Sim. Fração de segundo. Então, esse é um exemplo de exercício, né, que se faz no início. Depois isso evolui para exercícios de simulação dirigida, que nós dizemos. O policial tem que cumprir, obedecer e dominar a escala de proporcionalidade, que começa com interação verbal, desobediência, agressão verbal, resistência passiva, não vou, não entro, não saio, não me submeto. Resistência ativa, a pessoa faz força para não entrar, para não sair, para não ser algemada, e para cada uma dessas situações que vai progredindo, tu tem uma resposta existe adequada. uma proposta de resposta policial, até que chega o momento da agressão letal, onde o policial tem o dever de ser efetivo, mas o cidadão também. Então esse curso que eu fiz no sábado, na Academia de Tiro Farrapos, dentro do Clube Farrapos dos Oficiais, ele aborda essas questões. E o treinamento hoje de todos os cursos visam esse processo de decisão e qualificam o cidadão, que também vai passar por simulações, também vai passar por pistas de tiro onde tem alvos atiráveis e não atiráveis à medida que ele progride no domínio das armas. Ele é treinado para o processo decisório. Mas, Luiz Henrique, pelo que tu está dizendo, então, assim, tem 2 momentos. Tem um momento que é biomecânico, né? Então, é ensinar a pessoa a realizar aquelas... Tanto para o policial quanto para o cidadão. Então ensinar o policial a realizar aquelas ações. E tem um segundo momento que é psicológico, então é a decisão, a fazer essa mensuração e tomar a decisão positiva ou negativa. Como é que a gente prepara para essa decisão, para esse peso psicológico? Porque tem um peso tanto de atirar quanto de não atirar. Mas antes de falar na questão da decisão de atirar ou não atirar, eu queria só retomar um tema que o Luiz Henrique comentou, quando o Luiz Henrique falou sobre prevenção, que é o ato... Nós estamos falando anterior. Nós estamos falando toda uma situação quando já ocorre o conflito e a decisão a ser tomada. Mas por que nós chegamos nesse momento? E que eu acho que é o mais importante, talvez, nas discussões que precisariam ser tomadas, quer seja na discussão da sociedade como um todo, e quer seja também nas decisões que são tomadas pelos poderes legislativo, executivo e judiciário quando vão tratar desse assunto. Porque é muito fácil nós dizermos assim, não, a polícia pode ou não pode utilizar determinado tipo de armamento. A polícia pode ou não pode tomar determinado procedimento. A polícia vai ser responsabilizada porque adotou determinado procedimento, porque não adotou determinado procedimento. Bom, mas em nenhum momento nós chegamos a avaliar por que a polícia chegou naquela situação. Então, eu sempre procuro utilizar, tu já me ouviste falar, o Luiz Henrique também, em muitas oportunidades, e que a arma é ferramenta, a arma é instrumento de nós levarmos uma determinada decisão frente a uma determinada situação. Por exemplo, como o Luiz Henrique está colocando, a arma está sendo utilizada para neutralizar, impedir uma determinada agressão, uma determinada violência que vai ser cometida por um terceiro contra alguém ou contra o policial. Bom, mas essa arma pode ser uma arma de fogo,
O Luiz Henrique usou antes uma expressão armas menos letais, mas nós podemos falar, e foi falado também, sobre uma faca, mas a questão toda é qual é o instrumento que um determinado agente vai utilizar. Não, nós temos que saber por que determinado agente decide utilizar aquele armamento e por que ele vai cometer aquele tipo de violência e, muitas vezes, essa violência ser considerada como crime, ser tipificada como crime. E aí a gente verifica que, muitas vezes, se eu tenho um interesse, se um cidadão X tem interesse em cometer um atentado à vida de outra pessoa, cometer um homicídio, ele pode cometer homicídio com... Ele vai cometer de qualquer forma. Com um fuzil. Ele vai cometer com as mãos. Mas ele vai cometer com a mão. Eu tive uma experiência no Japão, quando eu fiz um treinamento sobre investigação criminal no Japão, e lá no Japão foi apresentado por um dos colegas o filme da tomada do Morro do Alemão, onde nós tínhamos uma guerra, vamos dizer assim, urbana sendo realizada. E os japoneses olharam aquilo com bastante atenção e com preocupação. E no final do treinamento, no final do período lá, nós tínhamos lá quase um mês, eles perguntaram se o grande índice de homicídios brasileiros estava vinculado à legislação da arma, da possibilidade da população ter arma. O Japão é extremamente restritivo. Muito restritivo. Com as praticamente, armas. Mesmo assim, os policiais não podem... Tem todo um controle muito forte. E eu disse a eles exatamente isso, que nós tínhamos que nos preocupar, claro que existem legislações, existe treinamento, existe qualificação, existe protocolos, mas nós tínhamos que nos preocupar não com o instrumento utilizado. Porque para matar, eu posso usar a água, o remédio, as mãos, eu até usei para isso, nós podemos matar com hashi, com a caneta. Nós podemos fazer qualquer tipo de instrumento para cometer aquele tipo de ação delituosa. Hoje em dia, eu até vamos dizer, complementaria a minha resposta. Todos nós assistimos pela televisão o atentado ao ex-primeiro-ministro japonês. Não foi uma arma legal, não foi uma arma vendida por uma grande empresa, não foi uma arma roubada de um policial. Foi uma arma caseira, produzida para que aquela pessoa cometesse o que ele tinha interesse de cometer. Ou seja, se ele não tivesse aquela arma, ele ia pegar uma pedra, ele ia se jogar em cima, ele ia fazer uma outra forma. A intenção dele já estava sendo tomada. Então nós precisamos, de novo, ponto de vista, nós precisamos mudar a concepção e pensar o seguinte: como nós vamos agir nessa pessoa que está cometendo esse tipo de ação? E não só no instrumento. O instrumento facilita, o instrumento ajuda, claro, mas daí entra o que tu falaste. Nós temos o aspecto psicológico de treinamento da sociedade, do policial, mas o que nós trabalhamos lá na vontade desses agentes? E que muitas vezes esta ação, Tiago e Coronel Luiz Henrique, ela ocorre fora das vistas do Estado, fora das vistas, tem um registro fora das vistas da população, fora das vistas de um sistema de tecnologia, de câmeras de vídeo, de uma sociedade. Ela ocorre dentro da nossa casa. Ela ocorre dentro de um escritório. Nós temos dentro de um estúdio. Se daqui a pouco um de nós tivesse a intenção de cometer um delito contra o outro... Não é a intenção. Não, que nesse caso não é. Até porque daí nós sabemos que nós poderíamos ter repelir essa injusta agressão de uma forma adequada. Ou seja, nós não estamos sobre a possibilidade do Estado intervir no processo. E nós podemos cometer essa ação mesmo sem arma. Não vamos longe. Nós tivemos dias atrás também as discussões, e aí entra de novo a questão da mensagem que é transmitida, que nós não temos crimes políticos no Brasil. Nós já conversamos sobre isso em outra oportunidade. E que só começaram esses crimes políticos a partir desses últimos anos, talvez desse último ano. E foi apontado principalmente esse tema, infelizmente, pelo fato desagradável que nós tivemos em Foz do Iguaçu. Do aniversário. Do aniversário, onde se comentou que estaria a partir dali nós gerando essa situação. E nós esquecemos, ou deliberadamente buscam transmitir a mensagem para que a gente não se lembre que ocorreu um atentado contra um candidato a presidente da República, que hoje é o presidente da República, e o atentado foi cometido por uma arma de fogo? Não, é exatamente a mesma situação do primeiro-ministro japonês. Uma arma branca. Eu estava me dando conta agora aqui, enquanto o Coronel Marco falava, da pertinência de um questionamento que o Tiago está nos trazendo e nos provocando, né?
Tá, mas e essa liberalidade, essa acesso à arma, como é que nós vamos qualificar, como é que nós vamos preparar a pessoa para essa questão da decisão, né? E eu tenho usado uma expressão assim, eu acho romântico aqueles que optam por não portar arma, né? E dizem, eu sou capaz de morrer para proteger a minha família. Eu digo, olha, eu sou capaz de atirar para proteger minha família. Tem um peso. Não, e tem um exercício de responsabilidade, de papel de pai nessa família, de papel de responsável por essa segurança dessa família, de possibilidade de efetividade na defesa dessa família, que eu não abro mão. Acho romântico aqueles que abrem. Mas o que é importante para o cidadão diante dessa provocação, desse questionamento que tu faz, né? Esse direito de defesa está disponível. O cidadão pode adquirir uma arma, ter a posse dessa arma em casa ou portar a arma em situações específicas. Os clubes de tiro, as escolas de tiro hoje não só são indispensáveis para o acesso a essa arma, como qualificam essa pessoa para que tome a decisão de forma adequada, execute essa decisão de forma adequada. E antes disso, como também puxou forte aqui o Coronel Marco, tendo essa arma e essa possibilidade de defesa, esteja atento para a defesa da sua família e possa prevenir situações de exposição e de risco. Então, é uma possibilidade de exercício de direito, possibilidade de defesa. Eu entendo como um dever do pai defender a sua família, né? E esse dever começa por ensinar a prevenção, por criar estruturas e condições de segurança. Mas pegando esse teu gancho, Luiz Henrique, sobre a questão do peso, né, dessa decisão, como é que isso hoje afeta, assim, como é que vocês veem isso, o quanto que isso afeta os agentes públicos que tomam a decisão do tiro? Porque isso, com certeza, eu não consigo imaginar que alguém consiga atirar em alguém, seja na defesa, seja no momento da ação, e isso não gere nenhum trauma. Como é que vocês veem isso hoje, assim, dentro do corpo policial, assim? Como é que a gente prepara eles para esse efeito pós-traumático da ação do tiro? Esse processo de simulações, né, ele provoca vivências muito significativas. Eu tenho inúmeras experiências de policial que, numa primeira simulação, em que já não era mais dirigida, eu colocava um outro colega, tu vai ficar dentro desse espaço, ele vai ter que entrar para te abordar, para te prender, para te interagir contigo, e tu tem liberdade. Tu pode obedecer, tu pode resistir, tu pode agredir verbalmente, tu pode fazer algum ato de agressão física, tu pode pegar algum instrumento aqui, pode pegar uma cadeira, uma barra de ferro, uma cadeira, um facão, colocava propositalmente. Cuidado para não se machucarem, mas tu tem que deixar clara a atitude caricata da agressão no nível que tu decidiu. Óbvio que eu acompanhava todas as condições de segurança geradas. Diante da simulação, o policial urinar pela perda de controle emocional, pelo momento pela dificuldade. De estresse. Em outros momentos, eles chama, traz acompanhamento psicológico, refaz o exercício. À medida que ele, no exercício, supera essa dificuldade de enfrentamento do risco, porque ele é treinado, é qualificado para se manter protegido o tempo todo, para observar o tempo todo e para estar em condições de tiro o tempo todo. E para que essa execução do tiro só ocorra para salvar uma vida, para interromper uma agressão letal, para interromper um tiro ou facada, resumindo e simplificando as situações de agressão mais claras de letalidade, né? Esse treinamento também fiz questão de, em situações de simulação em que o policial deixou de cumprir numa situação de agressão letal, deixou de atirar ou teria errado num procedimento se expondo desnecessariamente, chamar no final do exercício. E agora? Quem é que eu aviso? Como assim quem eu aviso? Não, tu não tem pai, tua mãe, tua esposa em casa, tem filho? Ah, tem uma filhinha de 3 anos. Quem é que eu aviso agora que tu não vai voltar para casa? Como assim? Aí aquele impacto
da vivência E aí a retomada do exercício até que seja superado e dominada aquela fundamentação técnica para todo o procedimento e ele conquiste segurança, efetividade na observação, efetividade na condição de efetuar a decisão e a execução do tiro. É com esse sentimento, é com essa apropriação que o policial vai para o serviço e se ele conseguiu desencadear um processo decisório equilibrado, se ele conseguiu colocar em prática todas essas técnicas de um processo decisório de atirar somente para interromper uma agressão letal, para evitar que aquele agressor matasse alguém, esse sentimento é de tranquilidade. Esse sentimento é de equilíbrio, Mas esse suporte... Porque ele tem o conhecimento de que tomou a decisão adequada. Mas aí nós temos dois pontos. O primeiro deles, o Luiz Henrique já comentou. De novo, anterior ao fato, preparação, qualificação, fortalecimento. Avaliação, habilitação. Hoje o policial militar ele é habilitado para cada uma arma diferente, espingarda, carabina, fuzil, ele passa por um processo de habilitação diferenciado. Específico. Armas não letais, as elétricas, ele tem um curso e treinamento específico para cada uma dessas armas que possa estar disponível. Então tem todo um processo hoje de qualificação desse policial para ele passar. Então, tu vê, primeiro ponto, essa preparação. O monitoramento, o acompanhamento durante a situação. E por isso que é importante a gente, muitas vezes, comentar, e as pessoas não se dão conta da estrutura das instituições policiais, de como... E por que as instituições policiais têm presente a disciplina, a hierarquia, a lealdade, o cumprimento do dever, com princípios e valores? Por que nós atuamos, e sempre colocamos assim, que nós atuamos coesos? As instituições policiais atuam unidas para cumprir uma determinada tarefa. E a confiança irrestrita nos seus companheiros que vão estar com ele naquele momento da ocorrência. Então, como disse o Luiz Henrique, quando nós vamos entrar numa determinada situação, entrou no confronto, né, o policial, quer seja ele oficial ou praça, alguém vai estar com ele. E alguém, aquela máxima nós dizemos, alguém vai sair com ele, vai trazê-lo de volta, vai concluir aquela atividade. Dentro da nossa cadeia de comando, depois avaliar essa ação direta nesse momento, dar o suporte imediato também nesse momento. E da mesma maneira, daí o segundo ponto, que é a questão que tu bem colocaste também, Tiago, da questão psicológica do atendimento pós-trauma. Porque, na realidade, o trauma, ele vai existir. Sim ou sim. De uma forma ou de outra vai existir. E aquele trauma precisa ser devidamente depois trabalhado e acompanhado. Eu tive um período no batalhão, infelizmente curto, mas um período bastante significativo, que nós trabalhamos inclusive com uma assessoria, era uma psicóloga voluntária que nos dava suporte em algumas coisas. A Brigada Militar tem toda uma assistência psicológica também. A maior parte das polícias tem trabalhado muito fortemente, quer seja em estudos acadêmicos, quer seja em estudos práticos do pós-trauma, porque não é uma situação comum, como nós temos. Essa não é a regra. Não saio todo dia e irei atirar. Não, a regra do policial não é essa. Eu não vou botar arma para pegar primeiro com pessoa que eu ver na rua. Não, essa não é a regra. A regra é o contrário. No entanto, ocorrido isso, nós precisamos dar o devido suporte para o policial militar, porque isso vai refletir a ele, vai refletir para o grupo onde ele está inserido e na sociedade, porque ele volta para casa. Ele vai estar de novo, vai chegar em casa, a gente sabe que a gente chega em casa, está ali o filho, está ali a esposa, está ali os familiares, e que ele precisa, está ali o esposo, que ele precisa daí enfrentar essa situação que aconteceu com ele, e onde é que ele vai sentir-se seguro para, muitas vezes, descarregar essa energia que ainda ficou acumulada. Então, as estruturas policiais precisam ter um cuidado muito grande para esse policial. E aí entra o que nós falamos sobre as mensagens que são trazidas. Qual é a legislação que dá proteção? Qual é a perspectiva daquela ação que ele tomou pelos outros? Porque se eu tomo uma determinada decisão na minha atividade profissional e essa decisão, certa ou errada, ela gera um determinado resultado, e conforme a sociedade vê esse resultado, isso é uma pressão na sua família e para ele. E daí vão questionar por que tu agiu dessa forma, por que tu não agiu dessa forma. De novo, certa ou errada. Então, existe daí a legislação,
que vai ser aplicada sobre aquele caso, e as polícias militares aplicam a legislação. Ou seja, se o policial militar errar, ele vai ser devidamente responsabilizado, o que não acontece muitas vezes em outras situações. Sim, não existe uma zona cinzenta. Ou ele estará certo, ou ele estará errado. Não tem... Em relação a essa responsabilização, ou esse prisma, né, que é colocado sobre o fato e sobre a ação do policial ou do cidadão que decidiu usar a arma, e que nós pouco discutimos, né? A sociedade, depois do fato, para que seja esclarecido, para que seja analisado, ela é representada pelo Ministério Público. Uhum. O Ministério Público, em prol da sociedade, vai analisar se aquela situação de uso da arma foi coerente, está respaldado pelos excludentes de criminalidade ou não. Então, é muito simples, depois do fato ocorrido, questionar, tá, mas qual foi o objetivo daquele tiro? Em que circunstâncias aquele tiro ocorreu? Então, nós temos fatos recentes aí, que a pessoa teve o atrito, teve conflito, um agrediu o outro, aí foi lá, saiu do ambiente, foi lá, buscou a arma, voltou. Do ponto de vista da sociedade, ninguém deseja isso. Claro. Ninguém quer que esse risco se reproduza. E quem vai fazer essa avaliação é o Ministério Público. Se essa agressão, nas circunstâncias em que ocorreu, não se justifica, por mais que num segundo momento ele estivesse se defendendo, ela poderia ter sido evitada de outra forma. O Ministério Público tem essa responsabilidade e nos protege nesse sentido. Sempre que ele identificar que aquela ação de decisão de efetuar um disparo foi inadequada, ele vai buscar a responsabilização desse cidadão e também vai gerar o resultado preventivo para a sociedade. Não façam assim. Existe uma mensagem... Assim vocês vão responder. Existe uma mensagem passada. Então, exatamente. Assim, quando seja um tiro correto ou seja um tiro incorreto, é passada uma mensagem para a sociedade toda vez que um tiro é dado. Então, ou de não execute aquele crime, ou de não execute esse tipo de tiro. Nesse curso no sábado que eu fiz foi muito interessante, né? Que ele abordava algumas situações, algumas recentes, que eu prefiro não abordar, mas por exemplo, um jogo de baralho, um jogo de cartas, os amigos discutiram, começaram a se ofender, começaram a se agredir. Vai escalando, dali a pouco um dá um tapa no outro, o outro saca a arma e dá um tiro, atingiu a nádega. Aí esse que recebeu o tiro na nádega sai do ambiente, vai lá no carro, pega uma arma, volta pro ambiente e desafia o outro. E agora eu queria ver se tu vai... E o outro atira de novo e ele atira e mata o outro. Qual era o motivo? Como se gerou a situação? Um jogo de cartas, estavam discutindo. O que estava sendo discutido? 50 centavos. O Ministério Público, por mais que o movimento ali, eu atirei porque ele estava atirando, na análise de toda a circunstância, o Ministério Público tem esse privilégio e essa responsabilidade de analisar em que circunstâncias aquele disparo aconteceu. E aí esse exemplo, essa reflexão também é usada do ponto de vista de prevenção. Então, não se deixem envolver em conflitos de trânsito, não se deixem envolver aqui toda uma condição de segurança, grade, vídeo monitoramento, cerca, arame farpado e tudo, não te deixa provocar por alguém que está na rua, não te deixa envolver num conflito que não é teu. Porque é um ser humano. Porque a tua arma não tem essa finalidade. Não tem essa finalidade de exercício de poder inescrupuloso. Individual. E inescrupuloso. Não. Tu não vai deixar se gerar uma situação de conflito. Não, deixa tu chegar para me dar uma agressão mais grave, que daí eu vou te dar um tiro. Então, ao contrário, quem faz a opção por ter a arma, por possuir a arma dentro de casa, ou no seu ambiente de trabalho, precisa renunciar a todos esses pequenos conflitos. Precisa renunciar a essas tentações, prevenir essas tentações. Então, esse curso que tem como ênfase a perspectiva do Ministério Público é muito interessante. Porque, às vezes, numa primeira análise, a gente vai entender, mas ele discutiu, realmente o outro agrediu, tinha sido isso e aquilo, voltou para...
não se justifica mais. Essa arma não é E, de novo, para essa a finalidade. importância de nós analisarmos, Coronel Luiz Henrique, não apenas o fato pontual, mas a circunstância toda. Onde é que iniciou o processo? Ou seja, ele foi no carro buscar uma arma. Se ele não tivesse uma arma, ele ia pegar a chave de rodas. Possivelmente. Ele ia pegar um estilete e iria cometer o crime. Ou seja, ele iria descarregar essa raiva, essa violência, essa agressividade que estava inerente em virtude de um fato que para ele não era o adequado, iria cometer um determinado delito ali naquele momento ou depois. Mas só trazendo um contraponto para vocês nessa visão, todo poder é uma tentação, né? Então ter muito dinheiro é uma tentação, ter um carro muito veloz é uma tentação, todo poder gera uma tentação. O armamento é um poder. E a partir do momento que ele existe, ele não amplia essas tentações. Eu entendo a questão de que quem iria ter uma decisão do crime, que quem iria cometer com qualquer outra coisa. Mas essa é uma parte do crime. Existe uma outra que são as situações que ocorrem, né? Nós estamos, os três juntos aqui, fazendo um exercício de sacudir não só os policiais quanto o cidadão. A opção por possuir ou portar uma arma impõe responsabilidades gigantescas. Adicionais. É uma possibilidade, é um direito, mas já começa com exigências de qualificação antes do acesso a essa arma. Para adquiri-la, eu primeiro tenho que me atender de uma série de requisitos. Depois, para tomar essa decisão, eu também vou ter uma série de orientações possíveis de prevenção e de domínio da efetividade, mas ainda assim nós aqui estamos enfatizando. Se eu optei por estar armado, muda a tecla de posição. É como dirigir. Pega o Uber, não vai dirigir, não transforma o teu carro numa arma. Vai beber, não transforma o teu carro numa arma. Vai beber, a arma propriamente dita, nem pensar. Porque eu altero o comportamento, perco a atenção, me exponho, me envolvo e tenho reações indesejadas e incontroladas. Eu vou partir já dentro de uma outra linha. Como a sociedade estabeleceu o controle do poder? Né? O Luiz Henrique é muito mais forte do que eu. Então, se nós fôssemos sem arma, né, com arma muito mais, até porque ele é especialista nisso, mas qual é a possibilidade daí da minha reação para buscar a prevenção, a proteção e o resguardo dos meus direitos e garantias? Nós estabelecemos o Estado. A sociedade, na sua evolução, a humanidade, na sua evolução, estabeleceu o Estado para isso e definiu funções para o Estado, né, legislativo, executivo e judiciário. E aí entra, acho também a outra importante análise, Tiago e Coronel Luiz Henrique, dentro dessa linha, como disse o Luiz Henrique, ele comentou já. Nós temos regras para estabelecer quais são as possibilidades para que eu tenha determinado tipo de armamento, determinado tipo de veículo, determinado tipo de capacidade de exercer, aspas, esse meu poder ou os meus direitos e garantias. Os nossos representantes no Legislativo determinaram... Os nossos representantes definiram isso. E estabelecendo quais são as regras que devem ser seguidas. E essas regras, se não forem seguidas, nós podemos, ao não segui-las, estar cometendo daí determinadas afrontas que poderão ser, inclusive, consideradas como delitos tipificados em lei, avaliados pelo Poder Judiciário, e que vai interpretar se aquele fato efetivamente seguiu determinado trâmite ou não seguiu determinado trâmite. Então, como nós controlamos esse poder? Como nós controlamos essa possibilidade, ou poderíamos chegar a controlar através de uma adequada avaliação dos nossos três poderes do Estado, estabelecendo leis adequadas que avaliem os fatos concretos, tomando a determinada monitoramento, fiscalização e responsabilização quando há um desvio dessa conduta, quer seja do policial, quer seja da sociedade, muito mais da sociedade do que do policial. E depois o Poder Judiciário aplicar efetivamente, né, com a sua competência, a sua capacidade, a legislação em cima daquele fato concreto. Num momento que nós, dentro desse ciclo, nós geramos algumas situações, por exemplo, a lei não é inadequada, a lei não tem o interesse do bem comum e tem o interesse privado, tem o interesse particular, tem o interesse desvirtuado daquela realidade. O processo
de uma forma ou de outra, não consegue ser devidamente avaliado. Nós não temos as provas suficientes, nós não fazemos o devido encaminhamento processual e depois chegamos a uma decisão, muitas vezes certa ou errada. Depois do Poder Judiciário, que dentro da sua competência, de interpretar a lei. Ele vai interpretar uma lei posta. Teoricamente, até de interpretar a situação perante a lei. A lei já está interpretada pelo Legislativo. Deveria, mas não é o que ocorre. Muitas vezes... Em teoria, 2 juízes não deveriam interpretar a mesma lei de formas distintas, mas acaba acontecendo. É possível, porque está dentro da competência da livre convicção do juiz, do responsável pela causa, avaliar a sua causa, avaliar a legislação, verificar se o fato está subsumido dentro daquela norma penal e aplicar a lei de acordo com a sua livre convicção e dentro das provas dos autos. Provas essas que poderão chegar num determinado momento, nós considerarmos que elas são inválidas. Processo esse que nós podemos chegar num determinado momento e considerarmos que ele foi viciado. Que lá no início, dentro do checklist, o Luiz Henrique colocou aqui, quando tu vai fazer o treinamento, tu tem um checklist para o procedimento numa estande, para o procedimento no treinamento. Da mesma maneira o processo. Quando nós vamos começar um processo penal, está na legislação, diz assim, primeiras questões, como tu procede, quais são os passos que um juiz deve tomar. Nós não podemos chegar avaliando um pouco mais a lei, e por isso da importância da mensagem, como nós vamos chegar a definir se esse poder está ou não adequado, se nós chegamos depois de muitos anos, a partir de um processo tomado, nós chegamos a dizer assim, esse processo iniciou, não cumpriu o primeiro item do checklist. Qual é a mensagem que chega para o cidadão? Qual é a mensagem que chega para o cidadão? Chega para ele a mensagem que, dentro do que tu já ouviste muitas vezes falar, Thiago, da balança do crime, de que a impunidade impera. Que eu posso cometer um crime que eu não vou ser responsabilizado. Eu posso usar uma arma não legal, posso cometer um crime e depois eu posso dizer assim, não, eu primeiro não vou ser preso. Bom, se eu for preso, vai ser feito um processo. Esse processo eu posso depois desconsiderá-lo por algum vício formal, existente ou não. E depois, a aplicação da pena, muitas vezes, nós temos facilidades para que não haja a execução penal adequada. Então, no meu modo de entender, dentro dessa tua questão, e como disse o Coronel Luiz Henrique oportunamente, nós temos como controlar esse poder pessoal. E nós temos como, enquanto sociedade, controlar não só o comportamento e o poder pessoal, mas o poder social. Como isso vai ser trabalhado. Esse é um ponto interessante, assim, até pegando o gancho do que o Luiz Henrique tinha dito antes, também sobre a questão do indivíduo que agora vem buscando ter o armamento, tem muito a ver com a questão da percepção de criminalidade, né? Além vamos dizer assim, ter a criminalidade objetiva do que está realmente acontecendo, versus a percepção que existe. E o armamento, ele pode alterar essa percepção. Eu comentei aqui sobre o caso, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, o quanto me chocou a percepção de passar a ver os policiais portando o armamento. Aquilo me deu uma sensação de insegurança, porque me trouxe a dúvida do porquê o policial precisa ter um armamento de guerra, que era algo que eu não tinha aqui. Então essa percepção de criminalidade, ela também altera a forma como a gente reage ao armamento e o armamento altera como a gente percebe. Como é que vocês veem essa questão, assim, porque essa criminalidade, ela não é necessariamente só objetiva, né? Começa por isso, né? Quando a gente usa a expressão criminalidade, a primeira avaliação é assim, estamos nos referindo a fatos que são tipificados como crime. E aí tem um processo penal específico, tem uma questão de punibilidade específica, tem questões de execução de pena, legislação específica para execução de pena específica, e o cidadão começa, quando se fala em criminalidade, é sentimento, é emoção. Como eu me percebo diante da realidade que está no meu entorno? Vulnerabilidade é a primeira expressão. Hoje nós todos estamos vulneráveis
a criminalidade. E um pouco do que ele estava dizendo, assim, de que existem forças discrepantes. Se a gente retira a questão do armamento, do preparo, existem forças discrepantes. Uma mulher, um homem, uma pessoa grande, uma pessoa pequena, então existem forças discrepantes. A liberalidade do delinquente de acesso à arma e de poder se apresentar com esse nível e a liberalidade moral dele, de violência, de agressividade, de letalidade diante do cidadão comum, diante do cidadão que agora se percebe, mas eu posso me defender mesmo nesse nível. Vou me qualificar, vou adquirir um equipamento, um instrumento adequado, vou procurar prevenir tudo que for possível, mas em não sendo suficiente, eu faço a opção de poder me defender e defender aqueles que estão comigo. Então, nós temos que analisar. Hoje tem toda a legislação, tudo que diz respeito ao crime hoje é legislação federal. É de responsabilidade do Legislativo Federal. Nós temos as questões de menoridade penal, que podem ser rediscutidas. Nós temos a discussão da prisão após condenação em segunda instância. São coisas que o cidadão tem emoção e sentimento em relação a isso. Percebe o seu agressor, o invasor da casa, o agressor da pessoa da família, sendo tratado por um prisma hoje com essas perspectivas, com este regramento posto. Nós temos o sentimento do policial também, a emoção do policial em estar ali pela 85ª vez prendendo o mesmo cidadão pelo mesmo tipo de delito. E que provavelmente vai embora da delegacia antes do PM. Essa referência de 85 vezes não é... Tem lá delinquentes que pela 85ª vez foram presos. Fora que o Coronel Marco disse, e aqui eu não fui pego? E que é a maior parte. E aqui eu não vou ser recolhido, não vou cumprir pena. Então aí é um exemplo. Isso geram sentimentos, geram emoções. E essa criminalidade hoje está sendo discutida. Nós vimos essa semana o Senado, a Câmara, decidindo sobre as limitações da saidinha. Que repercussão teve isso no sentimento do cidadão? Que todo Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, vê as notícias que pior ainda mostram imagens, né, de dezenas, centenas de delinquentes saindo dos presídios para passar alguns dias ou não voltar mais do presídio. Criminalidade passa por tudo isso. Emoção, percepção, sentimento das pessoas diante desse contexto, que define o que é crime, que define a punibilidade, que define a penalização, a execução dessa pena, ou não. Eu acho que é importantíssima essa divisão e a compreensão que nós devemos ter sobre a criminalidade e violência. E muitas vezes a gente se preocupa muito mais em cima da criminalidade. Os indicadores de criminalidade, por exemplo, em todo o mundo, em todo o país e no próprio Estado, muitas vezes eles são estabelecidos por indicadores. No Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos os indicadores de criminalidade nos últimos anos numa decrescente. Principalmente aqueles que são indicadores pontuais, que são acompanhados de uma série histórica pela Secretaria... Lei postal. Né? Que hoje não é mais a lei postal, mas, vamos dizer assim, dentro de uma estatística criminal que avalia efetivamente a redução de criminalidade, graças a um trabalho oportuno, diligente e muito forte desenvolvido pelas instituições de segurança pública, pelos seus policiais militares e policiais civis em especial, que é a primeira base de sustentação e de fortalecimento da nossa garantia dos nossos direitos e individuais. Então, a atuação da Brigada, principalmente na atividade de prevenção e na atividade de repressão qualificada e imediata, e depois levar efetivamente isso à Polícia Judiciária para executar a sua competência de investigação de Polícia Judiciária e conduzir, como diz o Luiz Henrique, ao Ministério Público para que tenhamos aí a denúncia e o processo penal aberto. Isso nós temos visto. A Brigada, e eu falei no início aqui, né, nós tivemos hoje, semana agora, o treinamento lá em Passo Fundo de como a Brigada vai atuar e como as forças de segurança vão atuar frente a uma ocorrência que
está virando de novo a moda, mas que já foi há muito tempo atrás, que era o velho cangaço, hoje está com um novo nome, domínio de cidade, mas que foi tipificado agora em lei. Então, a criminalidade e a violência, elas precisam ser avaliadas dentro do caráter objetivo, numérico, quantitativo, mas do caráter subjetivo, que o Luiz Henrique falou. Nós podemos estar com indicadores de criminalidade em baixa e um fato, se atingir, por exemplo, a nossa rede social, nossa rede de amigos, de familiares, para nós aquele fato ele é o máximo possível em termos de insegurança pessoal e pública. Aquele fato vai nos gerar uma concepção de que nós não estamos seguros, de que nós estamos com medo, e que existe violência e criminalidade no nosso seio social. Então, por mais que nós tenhamos condições de dizer o seguinte, a criminalidade está controlada, a criminalidade está sob, vamos dizer assim, determinados indicadores em queda ou devidamente estabilizados. Então, essa realidade, ela primeiro é muito individual e depois ela se torna social. E aí entra qual é a visão, o ponto de vista. Eu acho que talvez o nosso nome não devia ser Papo Seguro, sim ponto de vista, porque qual é o ponto de vista que é transmitido em cima disso? Ou seja, se os indicadores estão caindo, se a ação da polícia está sendo efetiva, se a Brigada e a Polícia Civil estão atuando adequadamente, se as pessoas estão sendo presas, processadas, julgadas e condenadas, se estão com uma execução penal adequada, dentro daquela concepção, e o Luiz Henrique usou antes ali, romântica, né, de ressocialização. Às vezes até ingênua, né? De ressocialização, porque nós sabemos que esse é a finalidade, mas essa é a realidade. Ela não é essa a realidade. Se fosse, nós estaríamos com um processo de execução penal como nós temos hoje no nosso país, em que nós temos pessoas presas, ainda hoje presas, que não foram sequer devidamente processadas e julgadas, e que já ficaram talvez mais presas do que o tempo que ficariam se tivessem uma pena aplicada. Ou seja, a aplicação da pena não foi efetiva. Então, que segurança nós temos? Ou que insegurança nós temos? E aí, então, o que a gente está dizendo é assim, além de toda a questão vamos dizer assim, da percepção da segurança pública, existe, na verdade, uma insegurança jurídica, então, tanto na parte de legislação de armas, quanto na parte de aplicação das penas, quanto na parte de punibilidade. Então, tem uma insegurança jurídica contribuindo para essa percepção de criminalidade. Eu não sei se a palavra insegurança jurídica, porque, como eu digo, legislação nós temos. Uhum. Nós temos leis que estabelecem penas para crimes hediondos, para crimes de violência contra a mulher, contra o homicídio, contra as instituições quaisquer que sejam. Agora, quais dessas penas que são devidamente aplicadas? Em que casos nós temos aplicação de pena? E como são aplicadas? Nós temos situações, como foi dito aqui, o exemplo da lei da saidinha, em que nós estamos regulando e que ainda não está regulado. Até na realidade foi dito que já está aprovado, na realidade ainda não foi aprovado porque volta ao Senado. Nós levamos quase 9 anos para discutir essa primeira alteração, não sabemos quanto tempo o Senado vai levar para decidir efetivamente em cima do caso, para discutir se o preso que está no semiaberto, ou seja, ele já está saindo. Em regra, ele, de acordo com as normas, ele pode sair durante um período do dia e retornar num determinado período para fim de trabalho e saída. Se ele vai ter direito a uma outra saída, que seria a saída em determinados eventos. Ou seja, pessoas que inclusive mataram seus pais poderem sair no Dia dos Pais. É completamente irracional, mas é dentro de uma lógica de buscar a ressocialização. E levamos quase 10 anos para fazer essa discussão. Para discutir a primeira parte, ou vamos dizer a segunda parte, porque já foi e voltou, mas a segunda parte, e ainda tem mais uma parte pela frente que não se sabe quantos anos nós vamos fazer. Então esse tema, Tiago, eu acho que é importante nós pensarmos. A segurança jurídica é uma situação que nós precisamos saber. Leis existem, muitas vezes elas não são devidamente aplicadas e quando elas são muitas vezes interpretadas, elas transmitem algumas situações. Nós tivemos o caso, foi falado aqui, nós estamos no Rio de Janeiro, falando que nós tivemos um helicóptero sob ataque de uma bateria antiaérea. Qual foi a mensagem que foi colocada? Foi colocada que a polícia poderia ter agido errado, que a polícia não deveria estar agindo sobre uma favela, ou sobre uma comunidade, ou sobre um determinado local, porque já havia uma decisão para que não fizesse isso.
mas nós não questionamos, nós, que eu digo sociedade, não questionou que nós estávamos com um helicóptero da Polícia do Estado sob ataque de uma bateria antiaérea. Ou seja, numa zona urbana, qual é a possibilidade? Bom, a polícia não vai atuar mais naquele espaço e nós vamos, além da bateria antiaérea, nós vamos manter aquela localidade sob controle de um grupo ilegal, de um grupo criminoso, de um grupo que comete determinadas violências e determinada forma de processo de poder e pressão sobre aquela comunidade para se manter realizando os seus delitos. E daí, só fechando, por que nós não discutimos isso? Por que nós não questionamos esse poder? Qual é o motivo que nós temos? Só aproximar do microfone. Por que nós não fazemos isso? Qual é o interesse de nós, ao invés de nós questionarmos a ação da delinquência, nós questionamos a ação policial? Aí a segurança jurídica, aí a segurança subjetiva vai ser atual. Aí a concepção de trabalhar na psicologia da sociedade é o seguinte: não, a polícia não tem que atuar. A polícia atua errado. A polícia atuou, gerou aquele caso. A culpa não foi dos delinquentes que atiraram na polícia, a culpa foi da polícia que entrou na área dos delinquentes. E vocês entendem que vamos dizer assim, que essa percepção até então assim de criminalidade ou de ampliação da criminalidade ou até, vamos dizer assim, de despreparo ou incompetência no sentido de não conseguir ser competente nessa ação de manter o cidadão seguro é o que leva a uma decisão da população de dizer eu quero me armar como população civil? É uma consequência do Estado não conseguir proteger o cidadão? Ou de uma percepção de que o Estado não consegue... A Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ao mesmo tempo que a legislação máxima impõe ao Estado o dever, também diz que o cidadão tem o direito, mas também é responsável por essa segurança. Então, dentro de uma proposta de equilíbrio legal, essa possibilidade de defesa está proposto e presente. Sem dúvida nenhuma, como nós falamos de sensação, de emoção diante da criminalidade, diante da realidade da violência hoje, o cidadão se dá conta de que exercer essa responsabilidade diante de situação de agressão máxima e letal, ele precisa de um instrumento e de uma capacidade de resposta proporcional. Ele pode se qualificar e acessar isso. O importante dessa nossa discussão aqui, nós já optamos, já fizemos assumimos esse compromisso, essa responsabilidade de trazer essa discussão como presente e como importante, prioridade para nós. Temos uma história, uma contextualização e uma profissão, mas o cidadão tem que trazer essa discussão para o seu dia a dia, tem que, nas suas escolhas, criar condições para que essa segurança seja resgatada, seja aprimorada, seja acessada no que diz respeito aos seus direitos e garantias, seja garantida nos processos legislativos e assim por diante. Nós temos que trazer a segurança como um tema fundamental para que os meus filhos estudem, para que minha esposa vá para o trabalho, para que eu circule no trânsito, para que o negócio funcione de forma segura. Não adianta eu trabalhar para a criminalidade, claro, com prejuízos, com danos. Eu ainda acho, Luiz Henrique, que isso é fundamental e que nós venhamos a debater ainda de forma um pouco mais ampla, porque a segurança pública ela é transversal. A segurança pública transversal e vertical. Transversal em todas as atividades que nós empenhamos dentro de uma cidade, que é onde tudo ocorre. O Estado e o país são fictos. Né? O município é o real, é o pé no chão. E ali a segurança pública ela é transversal, ela vai atuar em todos os setores. E impactar também toda a sociedade. E também, obrigado, e da mesma maneira vertical.
porque há determinadas situações, e aí dentro da área da segurança pública, nós precisamos avançar com uma política nacional de segurança pública. Nós estamos falando em armas não legais, bom, e essas armas não legais, elas surgem de onde? Sim, ela não foi feita em Elas casa. vieram aonde? E nós estamos falando em criminalidade em determinadas localidades, que nós vamos, não é o caso do debate nesse momento, mas que tipo de criminalidade? Que é o tráfico de armas, tráfico de drogas e assim sucessivamente, que geram estas questões que vão buscar que essas pessoas queiram se estabelecer num determinado território para ganhar dinheiro de maneira irregular e ilegal. Mas nós precisamos avançar, como eu digo, na questão da percepção das pessoas, e o Luiz Henrique também colocou isso na sua fala, de que nós precisamos ter um processo de humanização, de prevenção, de mudança do comportamento das pessoas. E daí, para isso, nós temos que trabalhar princípios e valores, e para isso nós temos que trabalhar no processo educativo. Nós temos que trabalhar no processo educativo. E nós, enquanto sociedade hoje, as mensagens que chegam para nós enquanto sociedade, é que o serviço público, por exemplo, da área da educação, é um serviço público que é desvalorizado, não é reconhecido e que não tem relevância. E é o contrário. Ou seja, a família, os princípios de família, de orientação, de condução de princípios e valores dentro de casa, depois dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente social, que são nas mais diversos grupos sociais, e aí trago também na própria concepção de religião, enquanto religião, independente de qual religião, onde vai se trabalhar formas de controle social dos nossos... Outro dia eu conversava com a Ana Lúcia e dizia para ela, minha esposa, que aquela teoria, né, os princípios filosóficos, não, o homem nasce bom por natureza. E eu sempre considero que, às vezes, na verdade, eu acho que o homem nasce mal por natureza. Que a sociedade... E nós, enquanto nós vamos crescendo e fortalecendo os nossos espíritos, né, pelas mais variadas formas de controle, que nós vamos nos depurando e nós vamos melhorando a nossa percepção sobre o outro. Ou seja, que eu devo respeitar os direitos e garantias do outro. Eu devo respeitar e quero a defesa dos meus, mas eu preciso respeitar os direitos e garantias do outro. E onde é que nós vamos aprender isso? Nas relações da família. Onde é que nós vamos além da família? Nas relações lá na escola. Os diferentes núcleos morais. Aonde depois, nos grupos sociais em que nós participamos. Se eu participo de um grupo social que para ele roubar o lápis do coleguinha dele, eu usava um exemplo quando eu estava às vezes a gente conversava sobre violência e criminalidade em alguns grupos. Por que uma criança de 6 anos chega numa escola e morde o companheiro e como é que isso é tratado e trabalhado? Não estou falando de um cidadão de 30, 40, 50, uma criança de 6 anos. Fatos reais. Por que ele agride o companheiro, o coleguinha dele? E como isso é trabalhado? Então, isso, a partir desse fato, ou seja, nós temos que trabalhar a questão da prevenção primária, da prevenção efetivamente social, que vai mudar a nossa sociedade, vai trabalhar a possibilidade de que a polícia ela seja a atuação de exceção, que a polícia possa estar preocupada em fazer um trabalho de exceção. Brigada Militar, que é a nossa instituição de origem, minha, do Coronel Luiz Henrique, e que nós temos a honra de pertencer, e dizer o seguinte, que a Brigada Militar é a força da comunidade, e não é por acaso que ela usa esse lema, mas é uma instituição que se confunde com a história do Rio Grande do Sul, e que busca atender a toda a população. Ou seja, a Brigada Militar não atua só para quem paga imposto, ela não atua só para quem vive numa determinada localidade e não na outra. A Brigada Militar ela trabalha para todo mundo, ela trabalha em todos os governos, ela é um processo de levar a garantia dos direitos e garantias efetivamente da sociedade. É quem faz um processo. Nós temos condições de dizer assim, nós vivemos num Estado democrático de direito. Ou seja, existem leis que, quando não forem cumpridas, alguém aplica. O Estado, através da polícia, vai atuar. E essa é a perspectiva. Então, só que nós precisamos avançar muito, Tiago e Luiz Henrique, além do que o Luiz Henrique comentou, mas nós precisamos avançar muito nessa relação de como a sociedade exerce o seu papel e a sua responsabilidade. Ou seja, é direito e responsabilidade de todos. Mas na hora de cumprir as suas tarefas, nós não fazemos isso.
a sociedade como um todo, não o indivíduo apenas. E pegando esse gancho, tá, e conectando com o que vocês estavam falando antes sobre o poder que é dado da população para o Estado e exercido aí pelos agentes policiais, quando a gente fala sobre essa questão assim, da responsabilidade, agora com a ampliação dos CACs, né, então do armamento civil, de alguma forma circulando, essa balança de poder entre o Estado e a população, a partir do momento que o Estado hoje ele ainda detém a maior parte do poder armado, do poder, vamos dizer assim, incisivo, essa balança ela não pode mudar? Vocês não entendem que a ampliação do armamento civil não pode alterar essa balança entre Estado e população? O CAC, né, alguns talvez não conheçam a expressão, ela diz respeito aos colecionadores, atiradores e caçadores. A legislação hoje amplia para que eu possa, além do cidadão comum que tem o direito à propriedade, posse de arma ou porte da arma, eu possa também, além de portar e ter a arma, eu posso ser colecionador, aí abre um leque de possibilidade de propriedade de armas específicas, que do meu interesse, como eu preferi reunir. Atirador, eu posso competir, posso participar de competições, aí tem modalidades diversas, algumas que aproximam o exercício da competição e a sua dinâmica de situações de confronto, ou específicas meramente esportivas, como tiros de precisão e tiro ao prato, por exemplo, que já se direcionam competições mais para outras perspectivas. E o caçador aí. E o caçador. Hoje muito restrito no país, mas que tem necessidade, inclusive, de que hajam caçadores enfrentando o javali, que está se tornando uma praga planetária, né? A qualificação para isso qualifica o cidadão. Então nós visualizamos nos CACs, nas pessoas que se qualificaram para essa certificação, para essas possibilidades de exercício com arma, como modelos, como heróis, como representantes desses que fizeram a opção. Olha, eu sou capaz de atirar para proteger os meus. E eu brinco muito, né? Acho romântico aqueles que dizem, eu sou capaz de morrer para proteger os meus. E eu digo assim, repetindo, eu sou capaz de atirar para proteger os meus. E aí finalizo. E enquanto vocês estiverem cumprindo a lei, vocês são dos meus. Sim. Não, e eu acho que mais do que isso, em primeiro lugar, eu acho que não vai desequilibrar. Não vai desequilibrar a balança. O Estado tem a balança a seu favor sempre, né? Essa é uma potestade do Estado. Não há como nós abrirmos mão disso enquanto sociedade organizada. Por isso que eu questiono quando nós, enquanto sociedade, discutimos mais a ação da polícia e menos a ação dos criminosos que estão atirando contra a polícia. Ou seja, qual é o interesse que eu quero? Eu quero afrontar essa balança. Eu quero fazer com que a sociedade imagine que nós precisamos dar suporte ao criminoso e não ao policial. Sim. Ou seja, nós estamos buscando desequilibrar a balança. Quem faz esse tipo de mensagem chegar à sociedade. Porque ao Estado cabe exercer esse poder e exerce esse poder de uma maneira adequada através das instituições policiais, entre outros. A legislação, no momento que ela regula os CACs e de uma maneira adequada, ela estabelece quais são os seus limites. E muitas vezes, hoje até na realidade, nós estamos falando em alguns limites que até deveriam ser vistos e talvez ampliados. Porque se eu compro, de novo, nós voltamos ao início lá, é instrumento, não podemos pensar que é isso, que a arma, por si só, ela vai disparar. Isso é um caso fortuito, que nós temos um problema de uma arma que não está devidamente funcionando, e o Luiz Henrique disse, faz parte do checklist, conferir a funcionalidade, verificar se o armamento está adequadamente preparado em condições de ser usado, porque ele precisa, quando ele for usar, ela tem que funcionar, ela tem que cumprir essa função, mas não é ela que faz sozinho, alguém faz por ela. Se eu tenho um carro, Thiago, eu compro o carro em Porto Alegre e eu posso sair daqui, eu posso andar pelo mundo. A única coisa que eu preciso é que ele esteja devidamente registrado, regulado, e eu esteja devidamente habilitado para utilizar aquele veículo no território nacional ou com uma permissão internacional.
O carro é um instrumento e que mata. E que mata. A estatística de trânsito, a segurança vial demonstra isso. Talvez muito mais e de uma maneira muito mais aceita pela sociedade. Porque muitas vezes Voltamos à questão da percepção, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão no volante, e aí entra também da percepção, porque se eu cometo um crime, a repercussão é uma. Se determinada pessoa comete um crime, a repercussão é outra. Se eu sou vítima de um crime, policial é vítima de um crime, não existe repercussão. Se é uma outra pessoa com uma outra característica, com a mídia em cima, a repercussão é planetária, como diz o Luiz Henrique. Da mesma maneira, a questão do delito. Se eu passo com o meu carro por cima de N pessoas no trânsito, dependendo quem está no volante, é um fato a mais. Agora, se é com uma arma, nós explodimos porque nós não queremos atingir o problema da arma. Aí, de novo, nós estamos dentro de um cenário em que as pessoas procuram determinados fatos para gerar uma repercussão em cima de pessoas, em cima de concepções, em cima de ideias, em cima de ideologias. Coisas que não há necessidade. Nós temos que analisar os fatos como eles são. Nós temos que analisar os fatos frente a uma realidade posta, e não dessa maneira. E interessante, o Thiago está sempre deixa nuances no ar, assim, que nos provocam. Eu tô aqui só para provocar vocês dois. Minha função é não só precisa que vocês muito, né, Luiz? Ele vem trazendo essa... Tá, mas por que isso? E aí fica aquela ideiazinha sutil, assim, né? Tá, mas a arma não é um excesso, não é um instrumento... Não, ele é um instrumento indesejado, ele é um instrumento abusivo na mão do delinquente. Sim. Que está usando aquele instrumento para cometer delito, para subjugar, para ameaçar, para tornar refém e para agredir até letalmente. E que, como a gente falou antes, ele está fora da lei. De novo, Então, a minha defesa só vai ser efetiva, e o cidadão, nós vimos, ele tem a responsabilidade pela segurança, por se defender, por defender alguém, só vai ser efetiva se ela for, no mínimo, igual a esse instrumento de agressão do delinquente. Se eu conseguir equilibrar... O Estado não é diferente. As instituições não são diferentes. Elas só serão efetivas se tiverem instrumentos e padrão de procedimento de efetividade para anular aquela capacidade de agressão. Então não pode ser igual, não pode ser inferior. O Estado, na efetividade de instrumentos para confronto, para enfrentamento da violência, dos instrumentos de agressão... Ele precisa ser mais efetivo. Da criminalidade, precisa mais força, mais efetividade, senão ele não cumpre o seu papel. E só reforçando também, dentro dessa provocação, quando eu falo fora da lei, eu não quero dizer que a lei não atinja eles. Na verdade, a lei deve atingi-los. Ou seja, eles se autoconsideram fora da lei porque eles não querem cumprir a lei. Agora, a legislação, ela tem que ser para todos. Claro. E nós precisamos pensar que o para todos é para todos mesmo. Não há nenhuma pessoa, nenhum setor, nenhum poder que possa estar acima ou fora da lei. Todos deveriam estar na lei. E, por fim, só concluindo o que disse o Luiz Henrique, que eu acho também a necessidade de nós termos, como eu falei, em política nacional de segurança pública, ou seja, uma estrutura legal para ser cumprida em termos nacionais, mas nós precisamos não esquecer de valorizar e reconhecer as instituições e os seus servidores. Ou seja, quem é que vai estabelecer isso? Por que nós sempre falamos que o Luiz Henrique trouxe o exemplo? Nós temos que estar com condições de um enfrentamento, das condições iguais ou superiores, de preferência superiores. A teoria e a doutrina diz, para abordagem de 1, no mínimo 2. Porque nós temos que ter supremacia de força, supremacia de capacidade. E o nosso policial tem que ter condições mínimas de devida segurança, condições mínimas de proteção individual, condições mínimas de ter capacidade de enfrentamento e supremacia dessa ação que ele vai realizar. Nós, inclusive, a gente separou esses papos aqui em diferentes áreas que a gente vai discutir, e depois a gente vai ter um papo mais para frente sobre exatamente essa questão vamos dizer assim, dos instrumentos a serviço do Estado para executar essa força. Mas pegando o teu gancho ainda sobre a legislação nacional e vamos dizer assim, esse sistema nacional de segurança pública e o fato de que todos devem estar sobre essa legislação, a gente tem ainda também a questão da segurança privada, né? Então, que existe
existe aí tanto para transporte de valores, para um jogo de futebol. Então, vamos dizer assim, o Estado não é o único agente provendo segurança de forma organizada, tirando a parte individual. Como é que vocês veem hoje essa questão da legislação de armamentos na segurança privada? Porque isso também tem aí hoje um impacto importante nessa percepção de segurança pública. O cidadão tem responsabilidade pela própria segurança. Ele é o ente privado. Uhum. Ele também tem o direito e a possibilidade de se organizar com estrutura de pessoas, de instrumentos, de serviços de proteção privada, de proteção da empresa e da pessoa, né? Essa perspectiva de serviço e de instituição de segurança privada hoje está sujeita a uma legislação rigorosa, desde seleção, formação, avaliação, qualificação. São as polícias militares que, de forma geral, expedem e certificam a pessoa de que está habilitada, que está em condições, de que é um agente privado de segurança. As instituições se relacionam com a segurança privada, estão compondo uma rede de segurança junto com as instituições públicas. Então, hoje se comunicam, hoje se antecipam, hoje tem estruturas fortes e qualificadas e merecem essa atenção, merecem esse respeito, merecem essa cobertura de garantias para o exercício dessa atividade, para que, de novo, também sejam efetivas no propósito de garantir proteção a direitos, proteção ao patrimônio, proteção às pessoas e à sociedade. De novo, o tema organização, estruturação, sistema. O artigo 144 da Constituição Federal estabelece que nós temos organismos de segurança pública em nível nacional devidamente organizados e regulados. A Constituição é de 88 e nós ainda não regulamos. Nós estamos discutindo em Brasília as questões relativas às leis orgânicas das polícias militares, das polícias civis, que a lei orgânica da polícia militar é de 69. Ou seja, nós temos 60 anos. E em um período em que o Estado... Era outra concepção de Estado. Tinha outra concepção. Tinha outra, e hoje nós estamos falando algumas impropriedades. Nós estamos falando, que eu digo sociedade, sobre o porquê que nós estamos tentando regular ou tirar direitos e garantias das polícias frente aos governadores, frente à União, no sentido de tentar atingir uma determinada concepção de governo que está posto hoje. E que, na realidade, as pessoas precisam avaliar essa linha de tempo, que é de 69, o decreto que regula as polícias militares. Então nós estamos buscando, nós enquanto sociedade, regular os organismos policiais, militares e civil. Nós estamos trabalhando hoje, foi aprovado ontem, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, a Polícia Penal, que foi uma alteração legislativa federal também, que ainda não está devidamente madura no sentido de sua estrutura. São organismos. Nós estamos em vários municípios brasileiros com as guardas municipais sendo estruturadas, trabalhadas, que inclusive já tem Estatuto Geral das Guardas Municipais em nível nacional. As polícias militares com quase 300 anos não conseguiram ainda estabelecer isso. Nós temos a questão dos bombeiros, nós temos a questão da perícia técnica, que é uma área importantíssima para nós termos uma prova e uma devida responsabilização, redução de impunidade, que não está regulada no 144 da Constituição Federal. Impropriedades jurídicas que geram todo esse processo. E nós temos dentro do sistema de segurança pública, então, que seria um sistema para fazer uma determinada funcionalidade dos organismos que cumprem as áreas de segurança pública, nós temos também, paralelamente a isso, a segurança privada, que faz atividades importantes que não são reguladas e não são executadas pela polícia militar e nem pelas polícias civis. Tu falaste, entre alguns exemplos, essa transporte de valores, segurança em grandes eventos, segurança em shopping center, segurança patrimonial, que inclusive durante a pandemia, desculpe só fazer um parênteses, nós tivemos durante a pandemia a demonstração de que os serviços públicos de segurança, de educação, de saúde e também a segurança privada são essenciais para que haja uma vida
da sociedade adequadamente. Então, quando nós falamos em segurança privada, nós precisamos lembrar que existe um Estatuto Geral da Segurança Privada no país que está também em Brasília sendo avaliado e em alguma cadeira está sendo ainda analisado. Se a gente levou 9 anos só para decidir se quem matou o pai pode sair no Dia dos Pais, quem dirá o restante. Então esse tema, Tiago e Coronel Luiz Henrique, ele precisa também ser avaliado, porque a segurança privada ela tem vários interesses dos empregadores, dos empregados, das estruturas de ensino, informação e qualificação, a necessidade da regulação disso, e o Luiz Henrique colocou muito bem. Nós temos regulação, por exemplo, do armamento, que tem 2 níveis, nível estadual e nível federal, responsabilidade das polícias militares, como é aqui no caso do Rio Grande do Sul e do Exército Brasileiro nas questões de nível nacional. Nós temos toda a situação da organização desse treinamento, e que não é pouco. Nós temos mais de 500 mil pessoas envolvidas nesse processo de segurança privada e que precisa também ser devidamente avaliado. Como isso interage, como isso se conecta na segurança pública, porque nós precisamos sempre pensar no grande guarda-chuva, que é a segurança pública, e a partir daí quem é que pode colaborar? A segurança privada, a sociedade, é o indivíduo, é os meios de comunicação, quem é que está conosco e quem é que está contra nós que eu digo, e contra a sociedade. Porque no momento que nós temos aí outros setores, outros interesses, essas pessoas não estão conosco no processo de termos uma sociedade melhor, mais qualificada e que permita que nós tenhamos uma vida mais harmônica. Que realmente a gente possa daí dizer assim, ó, o Brasil é um país e um Estado democrático de direito. Ou seja, os meus direitos e garantias estão previstos na legislação. Se porventura eles forem afrontados, o Estado vai me dar segurança, de alguma forma. Quer pela legislação, quer pela ação de um policial armado, né, utilizando não o armamento, vou usar uma expressão que nós aprendemos com o Luiz Henrique há muitos anos, o uso moderado dos meios, né, para repelir injusta e agressão. Ou seja, o policial, ele vai fazer, pode ser com a voz. O Luiz Henrique estava falando sobre isso. Pode ser com a voz ou vai ser com um meio mais letal que nós possamos possuir. Mas vê que no fim a gente falou aqui, então, assim, sobre, primeiro, mais do que a decisão de tiro, a gente falou sobre a decisão do não tiro, que essa é a decisão inicial, né, então, e em três grandes níveis, né, então, assim, no agente público, na pessoa, no cidadão comum e ainda no agente privado, né, e a necessidade de legislação, e que é uma legislação nacional, nos três grandes níveis e desse preparo, né, e talvez até dos três, vamos dizer assim, onde a gente tenha hoje maior preparo seja dentro do agente público, pela própria necessidade do Estado, e como é que a gente ainda estrutura isso para o restante, né? Cada uma das instituições que sentar aqui para discutir, eu não faço isso institucionalmente, faço pessoalmente hoje. Mas tenho certeza que cada uma das instituições que puder participar dessa discussão aqui vem com um universo de perspectivas, de realidade, de possibilidades, de necessidades de consolidação desse sistema, de reconhecimento, de condições de atuação. E quando nós falamos de criminalidade, de percepção das pessoas, e o treinamento também evoluiu, eram de questões individuais, de questões mais simples, de uma dupla. Hoje o enfrentamento da guarnição, da equipe de segurança privada, de cada uma das instituições e eventualmente do cidadão, é o enfrentamento de um organismo, de uma complexidade muito grande. E envolve eventualmente entes políticos, envolve agentes públicos, envolve uma sistemática de sustentabilidade, de organização, de distribuição de tarefas e de crueldade e de instrumentalização para o cometimento do crime, que não tem como se tratar senão como um organismo. E às vezes eu brinco, né, nessa complexidade de dificuldade de decisão e de enfrentamento, nos imaginemos enfrentando uma onça. O YouTube tem algumas narrativas impressionantes lá. Mas eu coloquei uma mão na mandíbula, apertei a pata, mas as outras 3 garras não pararam. Aí enfiei a faca, mas a faca não chegou onde tinha que chegar. Então a efetividade necessária de quem enfrenta esse organismo, a qualificação, a força,
o nível de capacidade de parar esse organismo de efetividade hoje é de uma exigência gigantesca. Muito diferente. Para as instituições de segurança, para as instituições de segurança privada e para o cidadão. Por isso, a possibilidade, a necessidade, a importância dessa reflexão e a possibilidade de nos adequarmos a isso, né? Seja institucionalmente, seja pessoalmente, seja... Eu complementaria aí, Tiago e Luiz Henrique, e até era uma fala que eu usava quando eu era também capitão ainda na parte operacional e nosso comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Fioli, de uma forma muito adequada e de uma maneira também bastante firme nesse sentido, tem usado, claro, com propriedade em cima pela sua função, e eu usava que aonde não entra um brigadiano, entra toda a brigada. E nós precisamos pensar isso, ou seja, nós precisamos ter, para enfrentar esse organismo, Luiz Henrique, uma estrutura efetiva de legislação, uma compreensão da sociedade e uma decisão institucional muito adequada. E para isso precisa da qualificação e treinamento e inteligência. Inteligência enquanto produção de conhecimento e inteligência enquanto decisão e de tomada de ações. Então, eu acho que a possibilidade de nós discutirmos não apenas a decisão do tiro e não tiro, mas hoje, nesse Papo Seguro, eu acho que foi importante nós visualizarmos as implicações dessa compreensão da sociedade enquanto política nacional de segurança pública, enquanto políticas institucionais a serem tomadas, mas o nosso papel enquanto cidadão, ou seja, o que eu quero para minha segurança e a segurança dos meus, para minha sociedade. Eu quero uma mensagem que chegue e diz assim: a polícia está errada, inadequadamente preparada, está utilizando armamento indevido, ou eu quero assim, nós precisamos reforçar a visão de que a polícia ela atua de uma maneira adequada. A polícia, ela em 99% ou quase 100% atua certo. E quando ela não está corretamente adequada, a correção vai funcionar. Mas nós precisamos fortalecer as instituições de segurança pública com a nossa visão adequada sobre ela. E desconsiderarmos aquelas pessoas e aquelas instituições, aqueles meios que procuram desqualificar. Há outros interesses com esta mensagem trazida. Eu sei que nós vamos ter ainda outros papos seguros para tratar sobre esses assuntos, né, mas nesse momento eu acho que nós precisamos ficar com essa mensagem, Luiz Henrique. Ou seja, nós não falamos institucionalmente, mas nós sabemos como é a nossa instituição, Brigada Militar, né, que ela atua de uma maneira prudente, de uma maneira moderada, de uma maneira adequada, pensando no bem comum. E é isso que nós queremos para nós enquanto sociedade organizada. Boa. Gente, queria agradecer aqui a vocês dois, assim, foi ótimo aqui o papo, aprendi pra caramba, assim, Luiz Henrique, obrigado, assim, obrigado também por participar e, assim, a gente vai se conversando aí nos próximos papos. Valeu, gente. Um abraço Abraços aí. Obrigado. E nos vemos.